Salve, salve, meu povo! Mais uma edição de O Quinto Set. Quinzenalmente, um convidado, um entrevistado especial que tem a ver com o tênis, mas que não é tenista profissional ou que não foi tenista profissional, com muitas coisas para contar. Hoje, Fernando Meligeni, saímos completamente do esporte. Até aqui no Quinto Set, navegamos no esporte. Agora, o esporte que a gente vai falar aqui é tênis porque ele pratica, gosta, adora assistir, mas não é esportista. Há controvérsia, porque eu joguei contra. Eu tive que correr atrás da bola. Teve? Mandou uma aqui, uma ali. Eu não botaria você pra jogar com ele, não. Eu sempre perco. Sempre. Ricardo Amorim, senhoras e senhores, aqui no Quinto Set. Obrigado, Ricardo, por ter vindo, pelo seu tempo, que a gente sabe que é escasso. É muito legal tê-lo aqui pra falar de tênis, pra falar sobre tantas outras coisas que você pode trazer aqui pra gente e pra quem tá assistindo. Olha, o prazer é todo meu, bom demais estar aqui. Eu sou aquele cara que queria ter sido esportista, mas não era bom o suficiente pra isso. Não especificamente no tênis. Agora, já que o Fino começou falando quando a gente jogou, eu vou contar duas coisas pra ele. Uma que ele não sabe e a outra que eu vou contar pra todo mundo aqui, que essa é mais legal, preciso contar uma vantagem aqui. Aqui ele não sabe. Eu te falei que, normalmente eu lembro de comentários com você lá, que eu falei, cara, meu ponto forte é preparo físico, minha técnica é muito ruim, mas eu tenho preparo físico. Mas aquele dia eu falei, tô cansando, não sabia o que era. Bom, moral da história, final das contas, naquele dia, cheguei em casa, 40 de febre, eu tava podre e não sabia, porque eu queria tanto ter a honra de jogar com o grande Meligeni, que falei, não, vamos, então eu tava completamente detonado. Tô tentando lembrar o que foi que eu tive ali, eu tive alguma doença que me deu uma derrubada uns dias. Mas a história bacana que eu queria contar é o seguinte, a parte mais legal, obviamente o Meligeni foi um gentleman batendo bola comigo, ainda assim eu tomei uma surra, mas a parte legal da história, que essa eu conto pra todos os meus amigos, então agora eu vou contar pra todo mundo aqui, é que a gente bate, aquece, ele vê que eu não jogo nada, enfim, então ele entra molengo lá pra jogar e fala, sai você sacando, cara. Pô, primeiro saco eu dou um ace nele, né? Aí porque eu não sei jogar nada, mas eu sei sacar, porque eu joguei, como eu falei, eu gosto muito de esporte, eu joguei badminton, cheguei inclusive a jogar um campeonato sul-americano e ganhar o que era o torneio de consolação do sul-americano. Lá eles faziam um negócio, quem saía na primeira e na segunda rodada jogava um torneio paralelo, é parecido com o judô, que o cara eventualmente exatamente, e essa repescagem acabei ganhando o campeonato, mas enfim, e o badminton é muito aqui em cima, e por ser muito em cima, sacar e esmechar é a única coisa que eu sabia fazer. Como ele viu eu bater, eu falei, esse cara não joga nada, tava bem molão, né? Aí ele falou, você nunca mais faz isso. Eu falei, então fica esperto. Sensacional. A primeira pergunta do programa é sempre, qual é a sua relação com o tênis e o que ele te traz? Olha, minha relação com o tênis, deixa eu contar como ela começa, porque ela é divertida. E tem um pouco a ver com essa história de gostar muito de esporte, ter praticado muito. Eu nadei bem a sério, cheguei a nadar nos Estados Unidos, até contar uma história que eu acho que é divertida também. Eu fui treinar nos Estados Unidos de férias, tá? Eu era um nadador mediano, não melhor do que isso. Mas fui treinar de 15 para 16 anos com o que era a equipe mais forte que tinha nos Estados Unidos. O treinador da seleção americana, o melhor nadador do mundo, que era o Albatross, o Michael Gross, treinava lá. E eu era um nadador medíocre, com o melhor nadador do mundo, eu com 15 para 16 anos. Ou seja, o meu grau de motivação foi aos céus. E na época, o esquema de treinamento era muito mais... No tênis também, todos os esportes, era muito mais pesado do que é hoje. No caso da natação, eram 6 dias por semana, 8 horas por dia de treinamento. E eu dei o sangue nesse período. E eu era, como eu disse, medíocre. Mas eu dei tanto sangue que eu impressionei o treinador, que vira pra mim e fala, você não quer ficar aqui com a gente treinando? Daqui a 1 ano e meio você pega a medalha em Seul. Eu falei, você tá louco? Eu não pego medalha nem no treino aqui. Aliás, não é que eu não pego medalha. A equipe tem 55, eu devo ser o número 50 aqui. A minha chance é 0. Ele falou, olha, eu vi a tua dedicação. E aí eu fiquei naquela, porque... O que significava na prática ter aceitado o convite? Era temporariamente ter que parar de estudar, o que para um moleque de 15, 16 anos, para mim, falei, parar de estudar com essa idade, fiquei meio assim, e eu não tinha a convicção do Fino de que eu era bom o suficiente nessa época, pelo contrário, eu não achava que eu era. Então eu fiquei assim, fiquei meio na dúvida, mas dei pra trás. Hoje, acho que foi uma bobagem, porque eu era excelente aluno, eu ia tirar de letra, voltar depois, pra mim era
parar de estudar. Na verdade era temporário, eu podia voltar depois. Mas enfim, não foi como eu encarei na época, eu dei pra trás. Por que eu tô contando essa história? Passa a Olimpíada de Seul, tudo bem. Chega a Olimpíada de Barcelona em 92, onde o Gustavo Borges ganha a medalha de prata dele nos 100 metros livre, prova na qual, quando essa história aconteceu, o Gustavo era meu freguês de caderneta. E aí eu fiquei me perguntando, caramba, o que teria acontecido se eu tivesse tentado? E eu não vou ter essa resposta nunca, mas aquilo foi muito importante pra minha vida, porque dali pra frente eu falei, eu só me arrependo do que eu fiz, não do que eu não fiz. E provavelmente não teria andado em nada, porque eu tenho 1,82 m, o Gustavo tem 2,3 m, que numa prova curta ajuda muito. Total. Ponto número 2, eu ganhava dele, mas no fundo era super injusto, porque as categorias, não sei se no tênis era igual, mas na natação as categorias no começo são categorias de 2 anos de nascimento. Eu sou de 71, Gustavo de 72, mas pra completar, eu sou de fevereiro, ele é de dezembro, então eu era quase 2 anos mais velho do que ele. Então no fundo, eu acho que... Mas a galera que ganha de você quando você tinha 10 anos de idade... Não quer saber de nada disso. Bota no currículo. Tá no currículo. Exatamente. Não, no currículo eu tenho um monte de história bacana, mas enfim. Mas por que eu tô contando isso tudo? Porque aí é onde entra o tênis. Até recentemente eu continuei nadando, até um ano atrás, agora eu não tô nadando porque eu tô meio quebrado, tô dando um tempo. Mas enfim, eu nadei por muito tempo. Pra minha idade, nado muito bem, mas a verdade é que a natação é cruel nessa história, porque como é que você mede natação? É tempo. Acabei de fazer essa semana 54 anos. E à medida que o tempo vai passando, o meu tempo na piscina vai aumentando, não melhorando. E eu falei, cara, eu não aguento mais um esporte que eu faço cada vez pior. Baseado nisso, há uns 8 anos... Já com, sei lá, tinha 46, falei, eu vou começar a jogar tênis, porque eu não jogo nada, mas eu vou melhorar. E aí foi assim que eu comecei a jogar tênis. E eu adoro, sou apaixonado. Infelizmente, consigo jogar muito menos do que eu gostaria. Porque 2 anos depois disso eu comecei a entrar numa que eu comecei a machucar. Cada hora é um lugar que tá machucado. Agora é o quadril, mas já foram outros. Então eu não consegui manter uma constância no tênis e em outros esportes por conta dessa história. Eu queria até te fazer uma pergunta, Fino, nessa aí. O que eu sempre achei, tá? Esporte é saúde. Agora vamos começar com os detalhes. Esporte de alto nível, pra mim, nunca foi saúde. Não. Porque detona o corpo, não tem como. Todo esportista de alto nível, cara, tá detonado. O que eu tô começando a me questionar é o meu outra... Porque eu nunca fiz esporte de alto nível, mas sempre fiz muito. Por exemplo, essa história que eu falei que eu comecei a me machucar, pra vocês terem uma ideia, no mesmo dia, e que eu me machuquei jogando tênis, diga-se de passagem. Tava jogando... A história inteira do dia foi, eu não vou lembrar a sequência, mas no mesmo dia eu nadei, eu corri, eu fiz musculação e à noite fui jogar tênis. Um Ironman. Não satisfeito, isso além de ter trabalhado pra burro, né? Não satisfeito, no final eu recebo uma bola numa dupla, numa quadra de saibro super, eu não ia chegar nela nunca, mas cara, não tem essa. Vou buscar, aí caio, no que eu caio eu quebro o punho. No que eu quebro o punho, eu fico 3 meses sem poder fazer musculação, porque eu não conseguia. A partir daí comecei a ter um monte de coisa em membro super, e aí foi ladeira abaixo. Mas vem minha pergunta pra você. Mesmo que não seja esporte em nível de competição de altíssimo nível, porque eu nunca fiz em altíssimo nível, mas eu sempre fiz muito esportes, vários esportes, e aí eu tenho uma dúvida, a minha impressão é que meu aeróbico é espetacular, parte muscular vai super bem, agora tendões e juntas, eu tenho a sensação que eles estão pagando a conta hoje de todos os esportes que eu fiz. Estou muito longe ou não? Não. E você precisa fortalecer isso. Essa é a única minha, porque todo mundo fala. O único caminho é você moldar cada... Mas mesmo isso é complicado, porque eu faço físio agora faz 8 anos, então sei tudo de físio. E faço muita parte de fortalecimento, mas eu chego a bater no problema contrário, de machucar para fortalecer. Então, por exemplo, sei lá, fazer uns 8 meses eu dei uma rompida no adutor, fazendo leg press. Que hoje eu cheguei a usar, eu tava fazendo uma bobagem, porque eu faço o meu, eu não presto atenção no dos outros. Ou pelo menos eu fazia isso até dar essa rompida. Depois que eu rompi, eu comecei a olhar o peso que os outros colocavam. E cheguei à conclusão, cara, que eu tava fazendo leg press 490 quilos. E cheguei à conclusão que, pô... Pelo amor de Deus. Mas é que tá, eu sou muito mais forte do que o meu corpo parece. E eu faço numa boa, e fui fazendo. Mas cheguei à conclusão que não dá mais, eu não tenho mais idade pra isso. Esporte certo, economista? Mas
Eu acho que tem tudo a ver. O tênis Você é uma pessoa competitiva. Muito. O tênis te ajuda nessa competição? Porque no tênis você perde muito. Não adianta você não querer. Te ajuda no dia a dia? Digamos que você colocou ele também por causa disso? Eu já estava treinado a perder muito, isso não é novidade. O tênis e o badminton nesse sentido tem muita coisa parecida, porque esportes individuais, esportes de raquete, esportes que você tem pausa, porque isso faz uma diferença na cabeça gigante. O esporte que você tá rodando o tempo inteiro, a tua cabeça não tem aquele tempo de parar entre um ponto e outro, onde muitas vezes decide-se jogos ali, com grande frequência, é o que tá passando na tua cabeça que você vê ali. Entre outras coisas, uma das coisas que eu percebi, porque eu achava que isso é coisa de cara de nível baixo que nem o meu. No último Rio Open, eu tive a chance de assistir algumas partidas, 2 ou 3, do lado do box dos treinadores e vi as comunicações entre eles. E eu consegui ver em 2 das partidas, falei pra Fê que tava assistindo comigo, falei, o jogo acabou aqui. Porque pelo que o cara falou pelo treinador, eu sabia que ele tava emocionalmente perdido. Partidas, um dos casos, o cara tava ganhando o jogo. Eu falei, acabou. Perdeu, porque a forma que ele tá se referindo é de quem tá derrotado, e aí isso, o resultado depois é só consequência. E isso o badminton era igualzinho. Então, eu tava bem treinado, mas eu gosto disso. Eu acho que é uma das coisas que eu gosto do tênis, sim. Agora, você esteve na Austrália recentemente. Foi. Acompanhou o Australian Open e viu de perto a vitória do João Fonseca contra o Rublev, e naquele momento tava quem assistindo ainda não na quadra. Conhecia, passou a conhecer, e o hype aumentou assim de uma forma bizarra. Conta um pouco como é que foi ver aquilo ali ao vivo, o tamanho da sua, talvez, incredulidade, porque podia vencer, mas 3-0 do jeito que foi? Cara, eu não vou dizer que foi incredulidade, eu achava que ele tinha chance de vencer, também não esperava que fosse 3-0, não ia ficar surpreso se perdesse, mas eu achava que ele tinha uma chance real, por várias razões. A razão número 1 é que o Rublev, apesar de muito melhor ranqueado, vinha numa fase ruim. Você pegava os jogos anteriores dele, ele tinha perdido a grande maioria. Então, isso... Segundo, a pressão era toda do Rublev, quem era o Noro do mundo era ele, o João não tinha pressão. Então, por tudo isso, eu achava que a chance era real. O outro ponto, eu tinha visto o João jogar o ano passado no Rio Open, e eu fiquei chocado. De novo, eu não tenho a mesma capacidade de visão que vocês têm em relação a isso, mas na minha visão, desde o Del Potro, eu não vejo um forehand igual ao do João. É minha impressão. Acho que ele tem méritos em outros jogos, em outras jogadas, mas o forehand dele, eu não vejo uma patada desse tamanho desde o Del Potro. Eu falei, cara, tem um negócio diferente aqui. Então foi a primeira coisa que me impressionou. Segundo, ele me parece ter uma capacidade do lado emocional desproporcional à idade que ele tem. Ele é muito novo para conseguir aguentar alguns tipos de pressão que às vezes jogadores mais experientes derretem. Então eu achei que tinha uma chance real. Agora, foi espetacular estar ali e assistir aquilo. E eu tive a chance de escutá-lo. Eu estava com o André Sá, que é responsável pela relação com os jogadores do Australian Open, além de ser um cracaço por si só, e um cara sensacional. E logo depois do jogo, o André, fui falar com ele, eu estava com o André e tive a chance de ver. E a postura dele, de quem tinha acabado de ganhar o maior jogo da vida dele, claro que ele estava feliz, que ele estava eufórico, mas eu vi uma humildade que requer uma análise completa. Eu acho que é uma análise, isso é dele, é natural, é pessoal, mas é um negócio que honestamente para mim só aumentou as expectativas que eu tenho, porque de fato ele tem ao mesmo tempo ele sabe a capacidade que ele tem um potencial gigantesco. O risco, deixar essa coisa subir a cabeça. Pelo menos até agora, eu não vejo isso acontecer. Para dar um caso onde eu acho que isso, e até queria ouvir se vocês concordam, que em algum grau eu vi isso acontecer, e é um cara que eu admiro pra burro, acho o máximo, adoro o jeito que ele joga, Carlos Alcaraz. Eu acho que é um cara que é um monstro, será um monstro, terá uma... Mas eu acho que chegou num ponto que ele deu uma balançada
tantas conquistas tão grandes, tão rápido. Você concorda? É difícil. É difícil. Eu não tô falando isso como demérito do Alcaraz, não, tá? Eu tô falando o contrário. E a gente fala muito sobre isso, e eu acho que no teu segmento, no segmento do Fê, no meu como tenista, quando você alcança vários objetivos rapidamente, o cara consegue, um jornalista, qual é o sonho do jornalista? Fazer nesse meio de comunicação, na economia, trabalhar aqui ou ganhar tanto dinheiro. No tênis, ganhar Grand Slam e ser número 1 do mundo e acabou. O que mais você quer? Tudo bem, você pode ter, agora ganha mais 1 milhão, agora ganha mais um Grand Slam, agora ganha 20, ganha 30, mas é diferente do sonho de criança. Eu acho que afetou o sonho de criança. Então, por isso que eu falo com o João também. No dia que ele chegar no sonho de criança, se chegar, aí a gente vai ver quanto ele quer fazer um upgrade no sonho de criança. E o problema é que para um cara que ganhou um Grand Slam, eu imagino que o próximo passo do que possam ser isso, cara, eles são muito grandes. Porque falar, tá bom, uma coisa é ganhar um Grand Slam. Agora, legal, vou faturar os 4? Ou, vou ganhar mais Grand Slam que o Djoko? Cara, tá longe pra caramba. O negócio, 20 anos. O tamanho começou a ficar muito distante, Qual é o tamanho da sua sede, né? E a gente tem um exemplo muito recente do Dominic Thiem, que, cara, ele ganha o Grand Slam, fez de tudo pra aquilo, jogou toda semana, se quebrou, se arrebentou, ganha o Grand Slam e jamais consegue voltar a ser o mesmo, porque se machuca por questão de saúde mental e ele falou, eu achei que um Grand Slam fosse mudar minha vida. Não mudou porcaria nenhuma. Na verdade, o caso dele é mais regra do que exceção, né? A gente pode pegar vários outros com histórias parecidas. Quanto que você ir para um campeonato, você vê uma ascensão, por exemplo, do Alcaraz e o que você falou, agora eu acho que ele segurou a ascensão do João, e você fala, nossa, até onde ele vai? Quanto que isso você consegue fazer um comparativo dentro do teu mundo, na tua vida, no dia a dia, pessoal, e quando você trata com muita gente, pessoas que são pequenas ainda, pessoas maiores que você, pessoas enormes, gigantescas, e você é enorme e gigantesco, mas sempre a gente tem um Federer a mais na nossa vida. Olha, duas coisas, vou te responder e vou te dizer o que isso me fez pensar quando você falou essas coisas, pessoas maiores, tudo, e um cara que tem tudo a ver com tênis, que me fez pensar, que me lembrou de uma história que eu ouvi aqui, o Zé Roberto, um pedaço da história, eu vou trazer uma outra do Zé Roberto contando aqui com você, no New Balls, aqui nessa primeira que vocês fizeram com os não tenistas. Eu acho que o grande paralelo disso aqui é a gente não se deixar levar pelo momento de auge e achar que isso é quem eu sou. Porque o auge é passageiro, para todo mundo. Então o que significa? É muito fácil deixar o ego tomar conta na hora que você tá por cima. E basicamente isso te transforma num escroto. Eu vivi isso, diga-se de passagem, com a natação. Quando eu tinha 16 anos, por isso que eu sei disso bem, porque eu já pequei. Quando eu tinha 16 anos, 15 ou 16, agora já não sei mais. Eu ganhei um torneio de natação, que na época era o torneio que eu e todo mundo queria ganhar por uma razão muito simples. Lembrando que na época não tinha TV a cabo, natação não aparecia quase nada na televisão, com uma exceção. Tinha um torneio que era patrocinado pela Jovem Pan Que Bom, e como a Jovem Pan, esse negócio aparecia, não lembro se era na Record, sei lá, que mostrava esse negócio ao vivo. Então qual era a diferença? Quando eu ganhava os meus torneios de natação, era bacana com a galera da natação. Esse aqui mudava o dia seguinte na escola, com todo mundo, era outra pegada. Moral da história, era o torneio que eu queria ganhar. Eu competi vários anos, todo ano eu chegava na final e ano nenhum eu ganhava, coisa nenhuma. E aí teve um último ano que eu fui pra um tudo ou nada. Eu lembro que uma das coisas que eu fiz, ele tinha uma eliminatória que era muito fácil pros que eram melhores, tinha uma semifinal que já era brava. Então, na natação tem é diferente do esquema do tênis, que vocês estão jogando o torneio o ano inteiro. Treinamento de natação e vários outros esportes, você busca atingir um auge num determinado momento. Então você faz um treinamento de base e um polimento em cima daquela competição. Em geral, essa semifinal era 2 semanas antes e esse polimento era feito pra semifinal, porque senão você não passava na semifinal. E eu falei, cara, esse ano eu vou pro tudo ou racha. Não quero saber de semifinal. Continuei fazendo musculação pesada antes da semifinal, o que você chega meio travado. Passei em sexto, passavam 10. E aí eu cheguei voando na final, ganhei a final.
Com outro detalhe, tinha acontecido uma história com o meu treinador, durante as férias, eu fui viajar, mas estava treinando por minha conta, fazendo muita musculação, nadando menos. Então, quando eu volto das férias, nadando, eu tava nadando pior. Tava mais forte, mas nadando pior. E teve um pessoal que ficou treinando nas férias. E aí teve uma hora, o meu treinador chamou em todas as categorias o pessoal que ele achava que tinha chance de ganhar medalha. E na minha categoria chamou 2 e não me chamou. E eu fiquei mordido com aquele negócio. Cutucamos! E eu falei, cara, isso aqui vai dar. Moral da história. Na hora que eu ganho, né? Cara, eu saio, definitivamente aquele dia eu tava um escroto. Não era pra estar comigo. Por sorte, eu acho que durou um dia e depois a bola baixou. Talvez um pouco mais. Mas o que eu quero chegar com isso é que se você achar que essas coisas, que você merece toda essa atenção porque você atingiu o entitlement, como o pessoal fala em inglês, aquilo vai te fazer mal. Por outro lado, se aquilo mostrar o potencial que você tem e te impulsionar a querer coisas maiores, eu acho que aquilo vai te fazer bem. A história que eu te falo, quando eu falo, pô, gente maior, gente menor, o cara que eu pensei que tem tudo a ver com o tênis, Jorge Paulo Lemann. E aí eu lembrei da história que o Zé Roberto contou aqui, do uso de dados, que é outra coisa que eu sou apaixonado, para o Federer mudar a resposta para a bola no backhand dele, do Nadal. A bola vinha muito alta, com muito spin, bababá. E aí vem a história que eu ouvi, de fonte supostamente muito crível, mas como eu não ouvi do próprio Jorge Paulo, eu não sei se isso é verdade ou não, mas a história que eu vi é o seguinte, primeira parte da história que eu vi é que o Jorge Paulo trouxe a grama de Wimbledon para casa dele lá na Suíça e o Federer treinava na casa dele. Os dois são amigos, isso é fato concreto. E nessa história do treino, umas tantas, o Jorge Paulo estava querendo convencer o Federer que ele precisava contratar, se não me engano, era um professor de Stanford, que era especializado nessa parte de análise de dado para melhorar esse negócio. E o Federer não estava convencido, eu não sei, acho que isso é bobagem, não sei o quê. O Jorge Paulo contratou por conta dele, tá aqui o relatório, entregou, e basicamente a conclusão é, cara, um passo pra dentro, você precisa bater essa bola mais rápido antes dela subir, porque depois já era. Enfim. E dali pra frente foi quando o Federer voltou a ganhar do Nadal depois de uma temporada que ele só perdia. Então eu não sei se é verdade ou não, mas lembrei dessa história quando você fala... É uma geração de dados que na nossa geração a gente não acreditava, porque a gente recebia no final do jogo... Até hoje você não gosta muito, né? Eu gosto de cutucar. Não posso falar isso na frente dele que eu apanho. Aí eu recebo. Eu sou maluco por dados, sou viciado em dados. Vai falar isso na frente do entrevistado, ele vai embora, ele vai embora. Mas a gente recebia uma coisa ridícula. Porcentagem de saque, em número de ace, número de dupla falta. Eu falei, pô, mas tá bom, você fez 4 dupla falta, mas quanto você fez? Hoje porque o jogador é dissecado, né? É a briga que eu tenho com ele, que é o... Você pode fazer 10 dupla faltas, cometer 10 duplas faltas. Quando você cometeu? Perfeito. Esse é o ponto. O 10 não é um problema. Tá certo, é melhor não cometer. Mas se eu fizer todos no 40-0, eu ganho. Não, e tem várias, né? Você tá fazendo isso quando você faz. A dupla falta em relação a quantos pontos você tá ganhando no teu primeiro saque. Não é nem o ace só, mas você fala, bom, você cometeu 10 dupla faltas. Em compensação, não é nem, no caso não é nem só o primeiro, mas no segundo também. Às vezes que você não cometeu dupla falta, você ganhou 70% dos pontos que você tá fazendo um segundo saque agressivo. Tá tudo bem. Enfim, então tem um monte. Na hora que você cruza os dados é que sai a riqueza. Eu tenho uma outra que eu fiquei pensando quando eu tava vindo hoje. Eu falei assim: quando perguntam pra gente como tenista, pra você ser um bom tenista, muitas vezes me perguntam, pô, mas por que você chegou e o Fernando, que tem tua idade, jogou com você juvenil, jogou bem, jogava melhor que você, não chegou? É difícil você conseguir colocar, porque eu tive esforço, porque eu não sei quando. Quando eu olho a tua carreira, e você sabe que eu te sigo no LinkedIn, admiro pra caramba o que você escreve, a tua postura, isso aqui a gente não precisa nem falar, porque é uma verdade total. A gente já conversou sobre isso quando a gente foi bater bola, e você foi extremamente generoso comigo, não só pelo bate-bola, mas as coisas que você me falou eu jamais vou esquecer, a respeito de evento, a respeito de postura, a respeito do que eu escrevo. Calma. Por que, Ricardo, chega na tua visão, lógico, tirando, eu trabalhei muito, tudo bem, deve ter muita gente que também trabalhou muito. Por que o Ricardo consegue esse sucesso absoluto, absurdo, que todo mundo te respeita, e tem muita gente que provavelmente era melhor que você e não chegou?
Olha, bela pergunta, mas eu acho que tem vários pontos aí. Primeiro, tem uma parte de dedicação sem dúvida, e eu quero retomar, porque eu acho que ela é importante, porque quando você fala do esporte, eu tenho vários exemplos de casos disso, de gente que foi mais longe, e para mim o fator determinante foi dedicação. A história de falar, as histórias que tem com o cara de outras condições, eu vi vários casos assim. O próprio Gustavo, talento sem dúvida, capacidade sem dúvida, biotipo, mas tem dedicação. No badminton, eu ganhei várias vezes de cara que depois foi vice-campeão pan-americano. Nunca cheguei nem perto desse negócio. De novo, o cara era moleque, tava começando, eu já era macaca velha, então provavelmente não ganharia. Mas o fato tem uma dedicação. No esporte, natação é um bom exemplo. Eu nadava com um menino que tinha um talento absurdo e que não deu em nada. Por quê? Porque desde moleque ele ganhava tudo. Ele não gerou a resiliência do aprender a perder, que você falou, e ter que ralar para chegar lá. Então, para mim, os casos dos que realmente chegam lá é uma soma de ninguém chega sem talento, você não vai virar um grande cara. Tem talento envolvido. Mas, cara, a diferença, pra mim, não tá no talento, tá na dedicação. Agora eu vou pegar o meu caso. Tem uma parte de dedicação, mas eu acho que tem uma parte importante que é entender onde estava a minha vantagem comparativa. No meu caso, foi sacar o seguinte, e dá pra fazer o paralelo com o esporte. Francamente, eu não acho que eu sou o melhor economista que tem aí, eu acho que tem economista melhor do que eu. Seguramente eu não sou o melhor comunicador que tem aí. Mas eu sou o melhor Ricardo Amorim. Se você cruzar as duas coisas, quem entende mais de economia, cara, só sabe falar para outros economistas. Quem é melhor comunicador do que eu, sabe isso aqui de economia. Então, você juntar as duas coisas, aí eu sou o melhor Ricardo Amorim, porque é fácil. Eu escolhi o jogo onde eu tô querendo jogar. E isso eu fiz em várias coisas. Então, por exemplo, eu adoro idiomas. Eu sou fluente em 4... Aliás, sou fluente em 5, desculpa, as 4 latinas mais o inglês, um pouquinho de... Enfim, adoro idioma. Pô, eu consigo, palestra eu faço em 4 idiomas. Então, isso aqui me abre uma possibilidade de fazer coisas diferentes. Então, uma das coisas que eu aprendi é que o melhor caminho de você ser o melhor em alguma coisa abre um novo esporte. Abre um novo foco. No meu caso gente que fala com muito conhecimento e com profundidade de economia, de finanças, de inovação. E agora, como é que eu posso falar com muita profundidade disso aqui? Tem que fazer. Eu não acredito em quem olha só e não mexe a mão. Então, na minha prática, o que isso significa? Cara, eu trabalhei como economista em banco e em um monte de coisa há mais de 20 anos. Inovação. Eu cofundei uma empresa de inovação. Estou envolvido com um projeto de inovação faz mais de 20 anos. Então, eu tenho profundidade para poder falar sobre isso. E tenho 20 anos de televisão que me treinou a comunicar. Então é isso, pura... Pro esporte, eu costumo brincar que seria mais ou menos o seguinte, se eu tiver que jogar tênis contra o Federer, não dá. Mas se eu chamar o Federer pra piscina e chamar o Michael Phelps para jogar tênis, provavelmente eu ganho dos dois. Ou se eu criar um esporte onde o cara tem que nadar, jogar tênis, jogar badminton, escolhe os esportes que eu faço, é isso, é basicamente criar uma confluência de coisas que eu gosto, e por gostar eu me dedico muito, que isso é outra coisa que eu acredito. Pro cara ser bom, ele precisa pegar uma coisa que ele gosta muito, porque ele vai ter que se dedicar demais. E se ele não gostar demais, ele não vai conseguir ter a resiliência necessária para ser bom. Isso é espetacular. E eu vinha pensando também em algo disso, porque, assim, você se forma em economia e hoje você tem um tamanho, um status, não só como economista, que é muito grande. Quantas vezes você recalculou a sua carreira? Porque, beleza, você falou, trabalhei ali 20 anos em banco, aí depois... televisão, aí inovação, agora você é um cara que é aficionado por inteligência artificial e a coisa vai transformando, você vai recalculando. Olha, acho que é uma soma de duas coisas. O aficionado por inteligência artificial sempre fui. Pra você ter uma ideia, eu uso inteligência artificial desde 1993. É que agora a inteligência artificial chegou num ponto que, primeiro, tá todo mundo vendo, e segundo, com uma capacidade de fazer coisas que antes ela não fazia. Então esse é o primeiro ponto. Acho que a primeira questão eu sou um cara muito curioso. Eu tenho interesse por tudo, é um exagero, mas por muitos campos muito distintos. O que facilita fazer aquilo que eu falei, começar a criar diagrama de Venn, confluência, onde junta isso mais aquilo, surge alguma coisa que hoje não existe, porque eu tenho
não sei quantos campos, esporte claramente é um deles, inovação é outro, que é desde sempre, um outro que é toda a parte ligada à sustentabilidade, natureza, é um negócio que também, só para vocês terem uma ideia, também em 93 eu ganhei um concurso que a Scania e a IBM fizeram no mundo inteiro, que era sobre isso. No Brasil os parceiros foram o BCN e a... Quem que era o outro? É a Gazeta Mercantil. Enfim, e aí os caras me levaram para passar um mês na Suécia, mas era um concurso global. O meu ponto com esse negócio é que quando tem muita coisa que me interessa, me dá a chance de poder ter uma visão de conectar coisas que as pessoas normalmente veem desconectadas. E aí surgem coisas novas. Uma outra coisa que eu falei, deixa eu aproveitar a vida de Ricardo. A gente sabe que o atleta, e muita gente pode assistir a gente, não tô falando de Federer, não tô falando de Guga, caras que também ajudaria qualquer coisa que você falasse. Mas principalmente, quando a gente começa a jogar, eu lembro que há muitos anos atrás eu fui fazer uma universidade da ATP, me obrigaram a fazer. E a primeira coisa que o cara fez, eles falavam sobre doping, falavam sobre um monte de coisa, e veio um cara de finanças. E eu lembro que a primeira coisa que o cara sentou na nossa frente, era uma palestra, tudo galera fora dos 250 do mundo, ninguém com 10 mil dólares no banco, pra poder se pagar, e o cara tava falando de $1 milhão. Quando você ganhar $1 milhão, você quanto eu olhar pra cara, eu tava com o Fábio Silberberg na época, falava, meu, esse cara falando de $1 milhão, não consigo nem sair de Miami e ir pra Nova York e pagar. Qual é uma dica pra um cara que começa a jogar, e querendo ou não, a gente tem uma profissão pequena, até 30 anos de idade, que você tem que investir na tua carreira. Você não pode ser mão de vaca ali para não investir, mas ao mesmo tempo você tem que pensar no teu futuro. Olha, a tua pergunta é sensacional e eu daria até um passo para trás. Eu achei interessante quando você falou do curso da ATP, porque eu acho legal eles chegarem quando você tiver $1 milhão, só que eu acho que eles precisam dar um passo para trás antes, que é a realidade que vocês têm naquele momento que vocês não têm, que é como você fazer uma melhor gestão das tuas finanças, porque isso vai permitir você poder tomar decisões que vão ser fundamentais para você construir a carreira para um dia poder ganhar $1 milhão. Porque você sabe isso melhor do que eu. Esse processo de tenista que está começando... E já era complicado na tua época, você me corrige se eu tô errado, mas a minha percepção é que piorou, ficou mais caro do que já era. O brasileiro com 5-6 a 1. Exatamente, conseguir se colocar nesse início e entrar no circuito. Isso me lembra até uma conversa que a gente teve, inclusive, e mais vezes, no próprio Rio Open, no ano passado, que eu lembro que na época, o que todo mundo falava era, o João, eu não sei nem se ele vai se profissionalizar, porque é possível que ele vá pro college americano, porque vai conseguir uma bolsa, vai estudar em Harvard, onde ele quiser, e é muito complicado, e foi interessante. E não precisa porque o pai tem muito dinheiro. Exatamente, porque então não vai precisar, porque o pai tem dinheiro, e eu lembro que o meu argumento na época era o contrário, exatamente porque o pai tem dinheiro e pode... Cara, você vai perder a chance e não vai tentar. Talvez eu estivesse sendo influenciado pela minha história da natação que eu não tentei lá atrás. Sim, mas o fato foi interessante, porque eu conversei com você, com o André e outros caras que conhecem muito mais do tênis, do próprio João, do que eu. E todo mundo, não sei nem se ele vai. E na minha cabeça era impensável que ele não fosse tentar. Se ia dar certo depois, é aquela história. Mas, o cara não vai nem ter 30 anos, se não ele entra no college um ano depois, ele vai conseguir a bolsa pro college do mesmo jeito. Não entrava muito na minha cabeça. Mas voltando pra tua pergunta, na questão das finanças, eu acho que talvez o mais importante seja, primeiro, administrar bem na fase inicial, que é o que vai te garantir poder jogar mais torneios e ter a chance de ver até onde você consegue ir. Mas a segunda, o que eu diria é pensamento de longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes pouco, principalmente quando você é muito jovem, que é o caso do dinheiro que é ganho pelo tenista, o que ele consegue render é um absurdo. Então vou te dar um exemplo concreto do que dá para fazer hoje. As taxas de juros no Brasil estão altíssimas e tem alguns títulos do Tesouro que são prazos muito longos. O mais longo dos títulos indexados à inflação é 2065. O que significa isso? Se você comprar hoje, colocar R$100 mil num título desse, de 2045, ajustado pela inflação, porque a inflação vai subir mais, mas então em valor real de hoje, são R$100 mil que vão virar R$1.700.000. O que significa o seguinte, um pouco de poupança agora
vira um mar de dinheiro lá na frente, se bem cuidado, se bem investido. Então, uma das coisas é aproveitar essas oportunidades. Agora, não é a área do tenista saber o que está acontecendo e ter oportunidade. Ele precisa estar bem assessorado nessa hora, alguém que possa ajudá-lo a tomar as decisões certas. Muito legal. Recentemente saiu um estudo, não sei se você chegou a ver, porque saiu na época das suas férias, você estava na Austrália, sobre a divisão de lucros, o revenue share de várias ligas pelo mundo, e colocaram o tênis lá embaixo. Que temos ligas e temos o tênis e o golfe lá embaixo como modalidades individuais. Então, quem lidera essa lista, os atletas ganham 61% da receita de lucro em relação à Premier League, a direito de televisão, tudo que comercializado. O golfista, 22%, o tenista, 17%. Você acabou de vir de um Grand Slam, que é um negócio colossal, que é um dos grandes torneios do planeta. Te espanta que o tenista ganhe tão pouco, e a gente vem de um tempo, Fino, você pode dizer melhor que eu, que o Big Three lutou muito para que os jogadores ganhassem um pouco mais do lucro, principalmente em relação aos Grand Slams, que hoje pagam em média aí $100 mil por uma primeira rodada. Me conta mais uma coisa. Quais são? Você falou que o primeiro é futebol. O que vem na sequência nos que estão em cima? Peraí que eu já vou te falar. Só pelo seguinte, vou te levantar minha teoria só ouvindo, por enquanto eu tenho poucos dados, mas com os que eu tenho, se você for pegar golfe e tênis e comparar com futebol, a diferença é o número de praticantes e o número de pessoas que acompanha. No caso do golfe e do tênis é muito pequeno, gente com poder aquisitivo muito alto, mas um número muito pequeno. Então, e no futebol é exatamente o oposto. Eu desconfio que tem a ver com isso, porque quando você vê como produto, por exemplo, para televisão, o fato de você ter uma audiência gigante, que é o que você consegue no caso do futebol, tende a ser uma vantagem. Agora, a contrapartida disso é que se você for pegar, por exemplo, deixa eu te dar uma forma de olhar para isso. Você pega o número de seguidores que o Cristiano Ronaldo tem e você vai comparar, sei lá, com o Sinner ou com o Alcaraz. Não é justo porque o Cristiano Ronaldo tá no final de carreira. Talvez a comparação tenha que ser hoje com o Djoko. Cara, mas ainda assim o gap é de 20 vezes. Se você for pegar em termos de praticantes tênis para futebol, o gap não é nem 20, deve ser 100 vezes, eu não sei. Praticante eu não sei, mas gente que acompanha. Não, praticante também. Praticante também. Então eu acho que tem a ver com isso, mas para confirmar, me fala quais são os que estão na sequência. Premier League, depois vem Bundesliga, Campeonato Alemão. Continua sendo futebol. Aí NBA. Basquete é uma boa pergunta. Depois não vem sei NHL, que é hockey. Que agora, também é um universo menor. Então, mas aí são ligas e são times, franquias, a coisa. Mas é o que eu acho. Né? Então eu acho que agora tem uma nova teoria. São todos esportes coletivos, o que significa o seguinte: quem tá batalhando isso daí são as equipes. Não são, antes das ligas, as equipes. E aí você tem o jogador ali. Paradoxal que o jogador ganhe menos no esporte individual, proporcionalmente, do que no por equipe. Mas eu acho que porque quem tá lutando ali diretamente não é o próprio jogador. O que talvez esteja faltando é a organização dos jogadores aqui. É a coisa do Federer, quando ele se junta que eram $5 mil pra primeira rodada de Grand Slam, e ele fala que a partir de agora eu quero 50. Mas você tá maluco, não sei quanto. Então tem um boicote. Porque ele tinha os jogadores por trás, e isso nunca tem. Mas o que eu acho que isso aqui é um bom caso do que a gente falava antes, e que trazendo para o esporte, seja a gestão do esporte ou o desempenho esportivo, o que a gente tem que fazer é pegar dado, começar a criar hipótese em cima dele, testar as hipóteses, ver se funciona, aprender alguma coisa e fazer alguma coisa diferente. Mudou o resultado? Não. Aí você faz de novo, que aí é a história do teste AB. Assim que você desenvolve. Então quando você falou, talvez o que tenha me levado a ter sucesso em várias áreas, é esse processo. Então o meu processo para tudo então eu quero aprender mais sobre pagamento dos jogadores. Então eu entendi. Agora funcionou? Bom, então vamos criar uma associação aqui que vá ela negociar isso aqui. Cara, mas essa associação, o problema é que o interesse dos jogadores que estão lá em cima, do Federer, do Djoko, não sei o que, é um. Do cara que está começando é outro, porque são diferentes disso. Como é que você divide? Como é que faz esse bolo? Como é que você entra? Então talvez tenha que trocar. Então meu ponto cria a hipótese, testa a hipótese, deu certo, ótimo, já funcionou. Não deu, testa outro. Você acaba achando. Pode ter que testar 50 vezes. 100. Mas você chega lá. Você já foi convidado de alguma maneira, ou diretamente ou indiretamente, para assumir, ajudar, aconselhar algo no esporte pelo teu lado? Porque o esporte é dinheiro. As federações,
atletas, grandes atletas, nunca... Não... E eu até tive uma conversa que chegou a começar, mas não evoluiu. Mas uma única vez e que eu adoraria. A bola ficou quicando do lado de lá e aí, enfim, acho que aconteceram outras coisas e não andou. Mas uma coisa que teve uma situação única em que, além dessa, que agora que eu me lembrei, teve uma outra que eu recebi um convite, mas que aí não tinha como. Eu recebi um convite seria para direção de um grande clube de futebol e que não é o clube pro qual eu torço. E aí eu falei, cara, isso aí vai vazar, vai dar um auê quando souberem falar, não, peraí, como é que é? Vão achar foto minha. Que, enfim, na verdade, obviamente, se eu pegasse esse negócio, eu ia fazer o melhor pelo clube que eu tava. Mas é isso. Isso até me lembrou uma outra história de moleque. Quando eu era bem moleque, eu nadava e jogava basquete. Eu tenho 1,82 m, mas com 13 anos eu tinha 1,78 m. Então eu cresci rápido e depois parei de crescer. E quando eu tinha, sei lá que idade eu tinha, que isso aqui devia ter uns 10 anos mais ou menos, eu nadava, jogava basquete, eu fui para um acampamento do Paiol Grande, e tinha um cara, que um dos monitores era o treinador do time Mirim, se não me engano, a categoria na época do Corinthians, que na época era campeão paulista, e me chamou para jogar no Corinthians. E aí, eu sou palmeirense, e aí a história foi o seguinte: além do coisa do ser palmeirense, que na época pesou um pouquinho mais pouco, o Corinthians ficava muito longe pra mim, então o tempo que eu ia ir e voltar, eu falei, cara, aí eu vou ter que escolher natação e basquete, não vai dar. Eu achei que eu gostava mais de natação e acabei deixando pra trás. Mas o que me chamou a atenção dessa história na cabeça de um menino de 10 anos, falou, pô, mas eu vou jogar com o outro, não é o meu time, que coisa... Que numa boa, é uma bobagem, qualquer jogador profissional não tá nem aí pra isso, claro. E na hora que você tá em quadra, não tem essa, você tá pra fazer o melhor por onde você está. Perfeito. Deixa eu contar a novidade, Fernando, porque a Engie, nossa parceira de Newballs Please desde o começo, agora é parceira, é patrocinadora do Quinto Set. O pessoal que tá conosco, que tá muito ligado ao tênis, ainda, agora entrando também no Quinto Set, deixando o Newballs Please, mas continuando na nossa casinha, no nosso espaço, patrocinando o Quinto Set a partir de agora, Fino. Primeiro, muito feliz, né? Minha patrocinadora pessoal, e só posso agradecer a toda a turma, desde o Sata, o nosso presidente, Chico, toda a Mauro, Gabriel, a Michele. Então fica aqui meu beijo grande. Isso é uma parceria que você percebe que eles estão sempre com a gente, acreditando em todos os projetos que a gente faz. Eles tiveram New Balls, agora o Quinto Set. E vou ler aqui Por favor. Se sua empresa gasta mais de R$9 mil por mês na conta de luz, você pode migrar para o Mercado Livre de Energia e economizar até 40%. É importante escolher bem o seu parceiro, porque a Engie é a empresa que gera energia que vende. Migre com quem é referência nacional. A Engie, você pode acessar o QR Code aqui embaixo e simular sua economia. Grande abraço. Engie, conosco no Quinto Set. Vamos virar um pouquinho o jogo, falar um pouco de família. Você falou que adora tênis. Não vai perguntar se ele ganha ou perde da Fernanda, porque eu já sei a resposta e ele apanha em casa, hein? E eu não vou poder responder. E você contaminou a sua cara metade. Não, eu não fui. Preciso ser justo, eu não sei se fui eu que contaminei minha cara metade, não. É verdade que eu tô tentando lembrar aqui se quando eu comecei a jogar, acho que eu comecei antes dela, assim. Mas ela tomou gosto por conta própria, e ela realmente tá picada, ela tá jogando, na média, uma semana ruim, assim, 6 dias, 3 a 4 horas por dia, tá jogando direto, e com aquela história que a gente tava... e pra ela o que é interessante é que ela não... Ao contrário de mim, que tinha um histórico de fazer muito esporte a vida inteira, ela, ao contrário, quando era criança fazia pouco. E ela se julgava completamente sem capacidade de fazer. A ponto que ela, quando... ela era muito magra, muito alta, e a mãe conseguiu, na época de escola, como é que chamava? Uma autorização para ela não fazer educação física, porque ela se machucava com grande frequência, enfim. Então ela fez pouco esporte. Depois ela teve um momento que ela jogou squash, mas o tênis foi o que
pegou, isso já adulta, jogou squash, não sei, 2 anos, foi antes da minha gestão, então também não sei os detalhes, mas o tênis, ela tá apaixonadíssima, joga direto. E os nossos filhos também, o que dá chance da gente jogar com eles. Você sabe o que eu acho que é muito legal? Eu vejo, né, eu sigo você, sigo ela, e você percebe, né, ela joga lá no play tênis do Morumbi, é isso aí. Com o Glauco, Exatamente. que é um cara muito legal, que fica aqui, e eu sempre falo, tem muito do Ricardo, tem muito da Fernanda, mas tem muito da pessoa que te mostra o esporte. Você pode ir lá jogar, é uma aula xoxa e você não ter vontade. Fino, você tá corretíssima. No caso dela, ela jogava já tênis há algum tempo e é meio assim, aonde o bicho pegou foi quando ela começou a fazer as aulas com o Glauco. Foi exatamente aí que o negócio E sabe o que é muito legal? Você falou que ela não tinha uma vocação para esporte, que nunca foi de praticar esporte, e ela pegou o tênis, que é muito desafiador. Porque você começa do zero, você tá evoluindo. Vai chegar uma hora que você vai estancar. Aí você fala, pô, eu não vou passar daqui. Tá ficando muito difícil esse negócio. E muita gente parte para outras alternativas. Tá aí beach tênis, pickleball, pra comprovar que são mais democráticos. Sem dúvida. Mas ela insistiu nisso, que é muito legal. É que eu acho que, pra ser franco, eu acho que ela ainda tá longe de ter chegado no limite dela. Ainda tem mais pra subir, ela tá melhorando bastante. Mas ela descobriu outra coisa. Ela na verdade, é uma das coisas interessantes, porque ela se dizia não competitiva. Deus do céu, a mulher é competitiva pra burro, mas ela não conhecia esse lado nela. Ela foi descobrir isso por conta do tênis. Então tá sendo um processo de autodescoberta dela, tá sendo uma coisa muito legal de acompanhar. Que show. É muito espetacular. E você falou de teus filhos também levam pro lado do esporte. Você leva eles pra ideia de esporte? Como é o pai, olha, Ricardo com a filharada? Pra ser franco, é complicado, porque no que dependesse de mim, a única coisa que eu exijo é que eles pratiquem pelo menos um esporte. Que no caso do meu filho é isso e é tênis. A minha filha, ela pratica meia dúzia de coisas diferentes, ela adora. Então ela joga tênis, ela faz ginástica, ela faz circo, ela tem um lado esportivo e artístico forte, então tem um monte de coisa que ela tá fazendo. E a única exigência que eu tenho é essa: alguma coisa tem que fazer. O que você escolhe, em que nível você decide, porque acho que a gente não pode definir pelos outros, pela minha paixão. Cara, todo mundo ia fazer muito esporte, mas isso é a minha paixão. Cada um tem que achar as próprias, e é por isso que eu acho que é importante pro lado da saúde, pro lado dos aprendizados emocionais, pro lado de resiliência que tudo isso o esporte traz. Aprender a perder é importante. Enfim, então eu acho que fazer alguma coisa é fundamental. Quanto, como, aí depende de cada um. Sensacional. Você falou que é um cara sempre muito antenado, curioso, um cara que gosta de inteligência artificial há muito tempo, inovação e coisa do tipo. Quando você sentiu que você atingiu o tamanho de, opa, eu tô falando pra muita gente, eu preciso a partir de agora tomar certos cuidados, preciso ter certas responsabilidades a mais? É isso, ele não toma quase porrada. Não, cara, eu nunca vi o Ricardo alguém falar de um lado ou de outro, de cima ou de baixo. Olha, que é isso? Eu acho que é interessante, porque por um lado, eu diria que eu sempre soube disso no seguinte sentido. Eu acho que visibilidade necessariamente deveria trazer responsabilidade. Então, o que isso significa? Desde que eu comecei no Manhattan Connection, eu sempre tive uma preocupação em passar coisas que fossem construtivas, ajudar a educar. É o seguinte, se um programa não for divertido, ele não para de pé. Então tem que ser bacana, tem que ser agradável, tem que ser divertido. Mas tem que trazer alguma informação que construa. Isso é uma preocupação que eu tenho em tudo que eu faço. Isso eu tinha muito antes, eu acho, de me tornar ou de me sentir grande. E por outro lado, eu diria que é o oposto disso aqui. Quando foi que eu falei, que eu percebi que eu precisava tomar cuidado, não chegou ainda, acho que eu não estou grande o suficiente. Então, eu acho que a hora que eu não puder falar o que eu acredito, tá na hora de parar de fazer isso. Porque não tem sentido, eu deixei de ser eu. Uma outra coisa que eu acredito demais é que o que nos torna especiais é deixar aflorar
o que é único em nós. Em outras palavras, se você colocar pra fora o que te faz diferente, você vai ser especial, porque a maior parte das pessoas infelizmente não faz isso. Elas tentam se moldar pro que todo mundo espera, e aí você virou uma commodity, você virou mais um. Isso vale em qualquer coisa, no esporte é a mesma coisa. Se você jogar o seu jogo é uma coisa, se você quiser jogar o jogo que as pessoas querem ver. Outro... Não, mas você deveria jogar assim, essa... Cara, mas não é a tua personalidade, não é o que você se sente mais confortável, não é o que tá... Não vai rolar. Você conta uma história, aliás... Tá aqui, gente, sensacional, recomendo, livro maravilhoso do Fino aqui, mas eu vou mais longe, uma das histórias que você conta aqui é exatamente, quando o treinador que chegou ali, que não era o teu treinador, no caso específico, falando como você devia jogar aqui, não era o teu negócio. Cara, não funciona, isso não tem como dar certo. Aliás, tem uma outra história que você conta aqui, agora eu não vou entregar mais no livro, porque o pessoal tem que ler, mas tem uma outra história que você falou ali, que eu achei tão verdadeira e que isso acontece com todo mundo em todos os campos, que é o treinador virar para você e falar, não, você não tem material para se tornar um tenista profissional. Cara, obviamente ele estava completamente errado, mas o ponto é, a beleza é que você não acreditou nele. Quantas pessoas deixaram de correr atrás do sonho delas porque alguém definiu para elas se elas podiam ou não podiam. Então tem aqui, olha, tem um grande segredo que eu vou contar para todo mundo aqui, que é os especialistas não são donos da verdade. Eles podem saber mais, isso em qualquer campo, tá? Vale em economia, vale pro médico, vale pro advogado, vale pros esportistas, pros comentaristas e pros treinadores. Eles sabem mais, muito mais do que a média, mas eles não sabem tudo, eles não têm... Se é o teu sonho, não deixa ninguém te dizer que você não tem capacidade. Vai lá e descobre por você. Você é um cara que, quando a gente escuta você falar, você é muito seguro. Você é muito firme no que você fala. Como no tênis, você também tem falta de confiança? Cara, pra ser franco, pouco. Porque eu sou muito seguro no que eu falo, porque eu escolho falar do que eu tenho grandes convicções. Do que eu não tenho convicção, o que você vai me ouvir é não sei. E tá tudo bem. Eu não tenho problema em falar eu não sei. Agora... E a outra coisa, o que eu falo com firmeza é o que eu tenho convicção grande. Que segundo a minha mulher é mais coisa do que deveria ser. O que a Fê me fala é que eu tenho muita convicção sobre muita coisa que eu não conheço tanto assim. É o que ela acha. Provavelmente ela tá certa. Mas o fato é que se eu expressar algo com convicção é porque eu acho que tem convicção. Porque uma coisa que eu tenho muito forte é... Um dos grandes problemas que eu acho que acontecem é que as pessoas expressam as coisas com uma convicção muito maior do que efetivamente elas têm. E eu acho que isso é um problema. Vou te dar um exemplo. Quando você me faz uma pergunta sobre economia, tem algumas coisas que eu tô 100% convicto. Tem outras que mais provável é isso, mas a minha convicção é baixa. Eu vou fazer questão de deixar claro que a minha convicção é baixa, porque as pessoas tomam decisões baseadas nessas coisas que eu tô falando, mas tem algumas coisas que eu realmente acho que, a chance de não ser isso é muito pequena. Tem outras que a minha surpresa, se o que acontecer não for o que eu falei, vai ser zero. E nesse caso, cara, não vai apostar as tuas fichas, colocar o teu dinheiro nisso aqui. Por isso que eu te perguntei o negócio da responsabilidade, porque as pessoas vão no que você tá falando. Vão. Você influencia. Eu não sei exatamente se é por isso, mas talvez a preocupação que eu tive ao longo... Tem vários aspectos nisso. Um de novo, é responsabilidade com quem tá me ouvindo. Eu acho que eu preciso... acrescentar e não, de alguma forma, levar a pessoa para um campo que não deveria ser. Só porque ela me fez uma pergunta, eu tenho que responder algo que, no fundo, eu não sei. Por exemplo, quando você começou a me falar a coisa da pesquisa, eu levantei duas hipóteses, mas eu não tenho a resposta disso aqui. São hipóteses. E o termo que eu usei foi esse, porque eu não sei. Na minha visão. É isso, entendeu? Precisa deixar claro a diferença entre eu sei e eu acho. Perfeito. Hora de falar de Well Hub aqui no Quinto Set. O Well Hub que te dá acesso às melhores academias e estúdios do país, além de mais de 700 atividades e aulas. Com um só benefício corporativo, você tem acompanhamento nutricional, terapia, meditação e até controle da qualidade de sono. Tudo isso em um só plano da Well Hub, maior plataforma de bem-estar do mundo. Então, para 2025, wellhub.com.br, você acompanha tudo lá e confere para a sua empresa
bem-estar e desempenho. Tô muito ansioso pra ver de quem ele gosta, sabe? Não sei de quem ele gosta, aquelas perguntinhas nos finais. A gente sempre pede aqui pro entrevistado elencar o seu Big Three do tênis. E por quê? Aí fica complicado se você me pedir pra colocar em ordem. Se você não me pedir, é uma moleza, cara. Porque, desculpa, eu sou um cara de número. Não tem jeito. As conquistas que a gente vê de Djokovic, Federer e Nadal são muito fora da curva. O que eu te diria é que de coração, e talvez porque eu tenha uma esquerda, um backhand de mão única, de coração é Federer. Mas eu não consigo deixar de achar que o maior da história ainda é, porque ele continua jogando, o Djokovic, até porque eu não sei o que ele ainda vai vir a conquistar. Mas são os três, sem dúvida nenhuma. Agora, falando de backhand, você vai trazer as perguntas, eu preciso fazer uma aqui. Diga. Tem uma coisa que você conta no teu livro aqui que me chocou, eu não me lembrava e não sabia disso. Você mudou teu backhand aos 24 anos? Isso. Que loucura! E o que eu achei mais louco é que você mudou não na época, mas no que hoje é a contramão da direção que vai, que era de duas Mas eu mudei por causa do meu mentor, né? Que é o Ricardo Ascioli, que ele batia com uma mão. Perfeito. E aí você acredita muito na essência da pessoa. Não, e as suas maiores conquistas vieram depois, né? Sim, e muito do que o Fê falou. A gente acredita muito no que você fala. Né? É uma responsabilidade, como a gente acredita muito no que o técnico te fala. Então na hora que você vai fazer uma mudança, você vai pro que o cara fala. Mas o meu ponto é, quando o cara fala, olha, você chegou até aqui com isso aqui, com a mudança você pode ir mais longe, na minha opinião, é o treinador que tá acrescentando, que tá fazendo algo que tá trazendo mais. O cara que lá atrás, o outro que vira pra você e fala, você não vai chegar, não importa o que você vai fazer, você não vai chegar, cara, isso é um desserviço. Ou com 15 anos, desgraçado. Quando teve essa conversa dentro de uma sala, e o cara não teve coragem pra peitar e falar, é a hora de você mudar, porque senão você vai ter que mudar aos 20. Isso todo mundo já sabia, que em algum momento eu tinha que mudar. Ou ia ficar naquele limite, na deriva. E esse cara não teve coragem pra mim na época. Não é criticar, porque aí você tem motivos e cada um tem o seu, e a gente não pode entrar nisso. Mas aí você vê também o gigante que foi o Ricardo Pardal Ascioli. Fantástica a história maravilhosa. E eu fiquei até pensando nessa história. Falei, pô, será que tá na hora de eu mudar esse meu backhand? Que agora todo mundo joga com duas mãos. Você vê que é competitivo. Mas no meu caso, na direção oposta. Espetacular, muito bom. Mas brincando à parte, mas eu acho que a lição disso aqui é: nunca é tarde demais pra você mudar algo que pode te fazer melhor. Um cara que já era bem sucedido, tenista profissional, bem ranqueado. Onde você tava no ranking? Quando você fez? O cara que era 80 no mundo fala, cara, vou mudar. E pra quem joga tênis, sabe o tamanho da mudança que a gente tava. Não, tá bom, não. O saque eu vou mudar 3 graus. Cara, é gigante a mudança, né? E aí o Big Three ensina também muito a respeito disso, né? Porque foram caras que ao longo dos tempos foram se reinventando e colocando coisas no seu jogo. Você tem toda a razão. E eu acho que uma das coisas que os levaram a ser tão grandes foi o fato deles terem vindo em paralelo. Cada um deles puxou o outro para cima. Eles mesmos falam isso, né? Sem dúvida nenhuma. Se você pudesse bater bola com um tenista por 1 hora, quem seria ele? Seria Federer, pela razão que eu te falei. Ainda mais hoje, cara, que é uma das coisas. Você vai assistir torneio, eu saio pilhado, mas eu só vejo o cara batendo backhand com 2 mãos. Eu bato com uma, cara. Virou raridade. Preciso ver com o Federer. Só ver o jogo do Stan, o Wawrinka. Cara, o Wawrinka. Você falou o meu backhand favorito, você acabou de falar. Tem vários. O Gasquet é outro que é maravilhoso. Tá parando também, né? Mas o Wawrinka é de. Cara. É uma pintura. Força da natureza. Mas quando você junta tudo, a bola eu batia com o Federer, porque aí vem o resto do jogo todo. Não que o do Wawrinka não seja uma maravilha também. Você já conversou com gente muito grande, mas quem você não conversou que você gostaria de bater um papo por 1 hora? Qualquer pessoa, pode ser do esporte, fora do esporte. Fora do esporte, certamente Warren Buffett, porque é um cara brilhante, é um cara que age fora da curva. E é um cara que se eu não bater esse papo logo eu não vou ter a chance, o homem já tem quase 100 anos, então eu seria o Warren Buffett. Que música, banda, cantor ou cantora te fazem parar pra ouvir? Pô, são tantas. Definitivamente U2 é uma que, o show que eu vi deles há alguns anos no Morumbi, não esqueço mais, mas são muitas, cara, é até injustiça. Preciso te perguntar, essa aqui é muito pra você, porque você é meio cidadão global. A sua cidade preferida no mundo. Não vale Nova York, vai. Você morou lá há muito tempo, você domina aquilo ali com uma tranquilidade grande. Que pergunta difícil, bicho.
cidade preferida no mundo. Eu vou pegar uma que é uma cidade-estado, Singapura. Olha só, velho. Não fui, não conheço. É um espetáculo, tanto que eu cheguei a pensar em morar lá quando eu estive lá. Agora, preciso dizer o seguinte, agora quando eu estive em Sydney, e eu só peguei tempo ruim, eu ainda fiquei paquerando ainda. Falei, cara, esse é um lugar que eu acho que eu moraria. Esse é o meu lugar no mundo, eu achei um lugar maravilhoso, fiquei apaixonado. A gente imagina que vai ter muita gente do tênis que gosta de tênis, vai te ver, e muita gente economista podem estar assistindo a gente. Se você tivesse que pensar economistas mundiais, pode ser você no meio. Me fale um Federer, me fale um Nadal e me fale um Djokovic. Adoro fazer essa pergunta que pira a cabeça do cara. Puxa vida. O que isso me leva a pensar são em economistas muito bons, mas com formas de pensar, todos eles fora da curva e estilos muito diferentes. Uma das coisas que me acontece, o cara que eu diria que está mais à esquerda, melhor, para mim é o Joseph Stiglitz. É um cara brilhante, tem muita coisa que ele fala que eu discordo, mas é um cara brilhante. Se eu for pegar economista mais à direita, e aí eu tô fazendo um all-star, o cara não precisa estar vivo. Um outro cara, mais do que direita e esquerda, mas um cara que foi o primeiro que trouxe, o Schumpeter, é o cara que trouxe um conceito que é de destruição criativa, que basicamente bate com o que a gente estava falando, que a capacidade de você construir algo melhor requer que você destrua o que você faz antes. E isso eu acho que é uma coisa tão valiosa na vida como um todo, é um outro cara que definitivamente eu colocaria lá. E por fim, aí do lado de direita, eu não vou pegar um só, porque é uma escola filosófica, mas os austríacos têm um grupo que... Enfim, eu ficaria com os austríacos como o que eu vejo de mais positivo do lado da direita, que vê a importância de crédito, de um monte de coisa que eu acho que é extremamente relevante. Antes da pergunta final, eu preciso te perguntar, acho que é de interesse de todo mundo, você é um otimista ou um pessimista com o atual momento mundial de economia e tantas dificuldades e tantas transformações? Presidente diferente nos Estados Unidos, uma Alemanha em recessão por anos consecutivos, aqui no Brasil a coisa complicada também? Eu diria que neste momento, eu sou um cara por vocação construtiva, não sou nem otimista nem pessimista. O que eu considero é que o otimista ingênuo, cara, tá ferrado. Eu brinco que é o cara que pulou do desfiladeiro, a primeira sensação é um ventinho gostoso. Esse é o otimista ingênuo, pula que tá tudo bem. Não tá. Eu acho que o pessimista é um travado. Então o pessimista é aquele cara que fala, não vai dar, não vou conseguir fazer, então ele não tenta. E aí ele basicamente se condenou a uma vida medíocre, uma vida limitada em todos os sentidos. Vale para um país, vale para uma empresa, vale para uma pessoa, vale para um esportista com toda certeza. Então o que eu acredito é que você tem que ser muito objetivo na análise e a partir daí muito construtivo com o que você faz com ela. Sendo objetivo na análise, eu acho que é um momento de pessimismo, por várias razões. O Brasil, na verdade, nos últimos 4 anos, a economia brasileira, todos os anos, cresceu muito mais do que as pessoas achavam. Só que o governo, mais recentemente, pisou no acelerador da gastança pública e a conta vai chegar. Vai chegar um pouco esse ano, mais no ano que vem. Então, eu tendo a achar que o melhor ficou para trás. Não acho que esse ano vai ser péssimo, mas acho que vai estar piorando. Quando eu olho de mundo, o Trump está chacoalhando tudo. E eu acho que talvez a gente tenha uma nova ordem global, por várias razões. A primeira, pós-guerra, os Estados Unidos criou uma economia mundial, e mais do que a economia, a geopolítica mundial foi organizada em função de uma liderança americana. Só que agora, ele acabou com... Agora é cada um por si e Deus por todos, porque os primeiros que ele bate são os aliados. Então ele bate na Colômbia, o principal aliado na guerra contra o narcotráfico, depois Canadá e México, que são os grandes parceiros comerciais, União Europeia. Significa o seguinte, não tem mais aliado. E isso aí, eu não sei no que vai dar, porque a sensação que eu tenho é que vão surgir novos blocos. Talvez ele jogue todo mundo no colo da China, não sei se é isso que vai acontecer. Possibilidade, não tô falando que é o que vai acontecer, mas zero surpresa de acontecer. Outra, pode ser que os países se unam, porque o Trump tá agindo como o bully da escola. Eu sou maior, você faz o que eu quero, ou senão vão pra porrada.
Como é que você lida com o bullying da escola? Junta todo mundo, os outros têm que se juntar. Os Estados Unidos sozinho é muito maior que qualquer outro. Agora, os Estados Unidos é menor do que o resto, muito menor do que o resto todo. Se inverte o jogo e fala, não, já que é tarifa pra cima de todo mundo, tá bom, a gente exclui os Estados Unidos. Eu não sei se isso vai acontecer, mas o que eu tô falando é que vem uma reorganização. Momentos de reorganização dá muita confusão no meio do caminho. Então, eu diria que eu tô mais pro lado preocupado. O que é importante? Saber disso e se posicionar levando em consideração que essas coisas podem acontecer de uma hora para outra. Por exemplo, se você trabalha numa determinada indústria e de uma hora para outra o Trump coloca uma tarifa de 25%, você é o exportador de aço, vai mexer com o seu negócio. Isso hoje é uma realidade para qualquer um, em qualquer país. E isso vai mudar muita coisa. Mas eu não quero transformar isso aqui num podcast de economia, não é o que ele é. Faz o Pix, paga a aula. E agora vamos à última pergunta. No seu baú de memórias, a melhor e a pior lembrança da sua carreira? Melhor... Cara, você sabe que eu diria que... eu não vou nem só pegar de carreira. Porque eu tô vendo que veio de bate-pronto. Primeira coisa, a melhor lembrança, a coisa que eu mais tenho um carinho, mais me orgulho, foi aquele campeonato de natação que eu ganhei lá da Jovem Pan. Eu já falei o problema que ele me levou. Então, mas, cara, foi uma sensação tão boa, porque foi a sensação de falar, eu vou fazer o que for preciso, eu vou me dedicar e eu consegui. Aquilo acho que me deu uma confiança para saber até onde eu posso chegar, saber o que requer para chegar lá, que acho que foi fundamental. Então e você falou a pior também, né? A pior. Cara, eu não sei, a primeira que me ocorre, mas não é nada que eu tenha grande coisa não. De carreira, eu em... Bom, 2001, eu já tinha trabalhado fora, eu fiz minha pós-graduação na França, trabalhei algum tempo na França e voltei ao Brasil. Isso em 94. Fiquei aqui até 94, recebi uma proposta para trabalhar nos Estados Unidos, trabalhar em Wall Street. Aceitei, fui. Tava lá há 9 meses, isso em 2001. Tem o ataque às Torres Gêmeas, uma crise gigante em mercados emergentes, e o banco que eu trabalhava na área de mercados emergentes, e o banco que eu estava, na época, o BNP Paribas, fecha a área de mercados emergentes. Nisso aí... a minha esposa, na época, tinha largado tudo, ido comigo, começaram a fazer uma pós-graduação, e eu tô no que foi, naquele momento, desde a década de 30, a pior recessão dos Estados Unidos, tô lá 9 meses, não conheço ninguém, e preciso ir atrás de um novo emprego. Foi um negócio complicado, mas acabou dando tudo certo, acabei arrumando outro, as coisas deram super certo, não teve grandes problemas, mas eu acho que foi o momento mais difícil. Mas até nisso tem uma história engraçada, porque uma das coisas que na nossa equipe a gente tinha feito é apostado que a Argentina ia ter problema, ia quebrar, e a gente estava certo. E ganhou muito dinheiro para o banco com aquilo. Então eu tive uma situação engraçada que eu fui mandado embora quando o que a gente fez deu super... que era uma decisão que fazia sentido, porque a lógica toda é que ia diminuir a quantidade de negócios ali, fazia sentido do ponto de vista do banco. Mas os caras foram super justos. Eu ganhei, até então, disparado, o maior bônus da minha carreira sendo mandado embora. Que delícia. Os caras me pagaram o que eu realmente merecia, independentemente de eu estar sendo mandado embora. Eles até me deram uma outra opção, que era vir trabalhar no Banco do Brasil, que pra mim não funcionava, porque a minha mulher estava fazendo uma pós-graduação lá. Enfim, mas foi o pior momento, eu acho. Vou te pedir pra dar o seu primeiro autógrafo numa bolinha de tênis. Definitivamente, essa eu nunca fiz. Você está junto ali com o Zé Roberto que você falou. Poxa, que bacana aqui, pô, bolinha do Demo ainda por cima, fantástico, vamos assinar aqui, vai ser bom demais. Que é um cara bacana também. Pô, só tá junto com o Zé Roberto, bicho. Isso aí, que eu sou fã de carteirinha do Zé. Eu acho que o que o Zé fez pelo esporte brasileiro é um negócio fora da curva. Ele, o Bernardinho, enfim, são, enfim. Pô, Zé, tô me sentindo pequeno pra estar junto com você ali na bolinha, mas vamos lá. Ó, a caneta não tá ajudando, mas vamos nessa. Então a gente vai trocar a caneta. A gente vai ter que fazer uma outra lá, que essa aqui... Estamos lá. Perfeito. Ricardo Amorim, aqui no Quinto Set, nosso quarto entrevistado. Que aula. Obrigado pela presença, obrigado pela conversa agradável. Bom demais falar com vocês, sempre é. Eu sabia que seria, mas foi ainda mais gostoso.
Sensacional. Obrigado, um beijo em casa e Com toda certeza. vamos jogar uma dupla. Precisamos. Levamos Fernando Nardini, você leva a Fernanda e a gente joga uma dupla. Vamos. A gente tá precisando dar uma reforçada desse lado, porque eu tô ouvindo a história, não, o Juvenil jogava mais que você, não sei o que, eu tô sempre que o cara é bom de bola. Não é que nem eu e a Fê que aprendemos depois de velho. Longe disso. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Em 15 dias, mais uma edição de O Quinto Set, o seu programa de entrevistas aqui no canal New Balls Please. Continuem espalhando a palavra, siga no YouTube, inscreva-se também no Instagram. Estaremos juntos. Beijo, tchau.